Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, nessa semana em que o presidente Jair Bolsonaro consolidou a mini-reforma ministerial, que é pequena, mas muito importante, porque mexe no coração do governo, ali na Casa Civil, um ministério que ninguém entregou para aliado. Jair Bolsonaro, aliás, ninguém não. Fernando Collor fez isso lá atrás, em 1992, entregou o ministério para Jorge Bornhausen, que na época era PFL, e é presidente do PFL, inclusive foi depois presidente do PFL, e agora a gente vê aí Jair Bolsonaro repetindo essa manobra com o Partido Progressista de Ciro Nogueira. Deputado, essa mudança vai funcionar para dar ao presidente ali mais protagonismo no Congresso para resolver de vez esse problema que ele tem na casa com aquela tonelada de pedidos de impeachment apresentados e também a possibilidade de vir um pedido de autorização lá do Supremo Tribunal Federal para que ele seja investigado? Eu acredito que o Ciro Nogueira tem um perfil mais adequado ao cargo do que o general Ramos. O general Ramos agora está bem colocado na Secretaria-Geral da Presidência, aí o perfil dele se encaixa ali. Mas na articulação política não deu certo. Tanto é que ele foi substituído pela Flávia Arruda por não estar dando conta do trabalho. Então, as pautas que houveram favoráveis ao governo, muito se deve à articulação dos presidentes das casas, tanto do Senado como da Câmara. Lá atrás, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, e agora o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Um pouco foi em função da articulação política do governo. O senhor entende muito bem de articulação e de gestão governamental no sentido político. Eu te confesso que eu já vi ações do governo assim, mas em época de crise pesada, que se aciona o Congresso Nacional dessa maneira e chama o Centrão para o Palácio do Planalto, né? E não estamos numa crise tão pesada para isso. O que terá acontecido? Não, eu acredito que a crise é pesada, sim. O governo tem dificuldade de aprovar a pauta própria dele. Você vê o interesse do Bolsonaro em aprovar o voto impresso, que é uma briga dele já desde o início da sua gestão, e não prospera. Você vê que não consegue prosperar. As pautas econômicas, porque é de interesse da própria nação brasileira, e aquilo que é da nação brasileira, os próprios presidentes e os líderes têm concordado em fazer com que seja aprovado e entrega para o governo. Estava com medo de não aprovar a nova Bolsa Família? Pois é, mas aí vai depender de como vem a proposta. Acredito que aumentando o benefício, logicamente que tem maior facilidade e também não excluindo as pessoas, diminuindo a exclusão. Porque nós sabemos que hoje no Brasil nós temos 36 milhões de brasileiros que não têm o que jantar. São 36 milhões de brasileiros. Se vier uma proposta boa, obviamente, o Congresso vai aprovar, né? Essa questão do Bolsa Família. Agora, exatamente, mas aí é o Bolsa Família. Mas qual é a proposta do Paulo Guedes? Bolsa Família com CPMF. O que vai bancar para o Bolsa Família? Ele sempre quis acoplado na mesma proposta. Na mesma proposta, melhorar a Bolsa Família, mas acoplado à criação, à volta da CPMF. Só que a CPMF é um tributo de cascata, que ele vai fazer com que as pessoas, ao invés de ajudar a pagar aqueles que estão passando fome, vai ajudar a pagar 3 vezes mais, não apenas uma vez. Então, a pessoa vai contribuir para que eu pague esse copo d'água para quem não tem água, mas eu estou dando mais 2 copos d'água para o governo, que vai ficar com cheque em branco. Qual é a capacidade de arrecadação de uma CPMF hoje? Uns 40 bilhões? Mais até. Ano, né? Pode chegar a 100 bilhões? Pode chegar tranquilamente a 100 bilhões. Na época do Lula era 45 bilhões, mas não era pode isso? chegar a 100 bilhões. Mas com a alíquota de quanto? Aí tem que fazer o cálculo, quanto é a alíquota. Então é possível arrecadar? Mas não é um bom imposto? Não, eu acho um bom imposto, porque não pesa para um setor específico. Mas para a indústria, ele pesa muito, porque ele vai sendo cobrado em todas as fases, porque você vai pagando, você paga cada nessa depósito, fase, paga na outra, paga na outra. Cada fase da produção você vai pagando. Então, ele é em cascata, ele é muito complicado. Hoje em dia, porque as pessoas dizem, não, é porque os empresários não querem ser fiscalizados, não querem ser controlados. Mas hoje em dia tu tem o PIX. O PIX controla melhor do que
do CPMF. Para que CPMF? Se for com a desculpa, não, vamos controlar. Não, o PIX controla. Controla até melhor do que... Porque tu está pagando todos os volumes. Mas 100 bilhões num programa social é muito bom, né? Sim, mas vai tirar novamente da classe média. O problema é que tira de novo da classe média. A classe média já está bancando muito. A classe média no Brasil está cada vez ficando com menor poder de compra. Daqui a pouco não existe mais classe média no Brasil. Então, o senhor não vai ser só rico e pobre. o senhor não vê perspectiva de aprovação desse novo projeto aí, se vier acoplado a CPMF? Tira a CPMF e aprova só o Bolsa Família. Uma nova modelagem de pagamento das dívidas. O grande problema do Brasil são os pagamentos da dívida. Esse ano que vem, está proposto, está dito lá na Lei de Diretriz Orçamentária, nós vamos pagar 1 trilhão e 600 bilhões de juros da dívida. 1 trilhão e 600. 1 trilhão e 600. No orçamento de 4 trilhões é muito, né? É muito, 30%. Então, o que nós isso do serviço da dívida, não é pagamento da dívida. Não é só da rolagem da dívida. Ela está aumentando. Está aumentando, está aumentando. Ano passado 200. Aumentou muito em função da pandemia. 700 bilhões. Então, você tem que ver isso. O que fazer para rolar? Aí, você tem atrelado a isso aí o problema cambial, que eu comecei falando. Hoje, o preço da mercadoria está no que está em função do senhor Paulo Guedes. Por que isso? Porque a soja, o milho, que é matriz da nossa alimentação, é dolarizada. O dólar está a R$5, nunca mais baixou de 5. Esse dólar a R$5 impacta na inflação, impacta no juro. Aí você tem um juro maior. Se você tem um juro maior, porque o dólar está maior, você também favorece tudo isso de pagamento de juros. Aí você vai aumentando mais o pagamento de juros. Mas isso aí não é a situação que o presidente Bolsonaro tenha criado, né? Essa dívida já vem de governos anteriores. Não, a dívida já vem realmente, ela vem aumentando, mas a política cambial, quem faz é o governo atual. A política de juros da Selic. A política de juros. Então, a política de juros, você vê que o juro voltou a aumentar. Quando ela estava caindo, tudo bem, mas aí voltou a inflação, né? Voltou a inflação em função do câmbio. E uma das armas para combater a inflação é tirar a liquidez, ou Exatamente. seja, sumir com o dinheiro. Exatamente. É o que nós estamos vivendo. Mas não mexe na política cambial. É só uma, desde o começo. É a mesma coisa, nunca mudou. O senhor acha que devia mudar a política cambial? Com certeza. Mas interferir no mercado? Vendendo ou o quê? Ou fixar? Comprando. Vendendo dólar. Vendendo dólar futuro swap, né? Isso, exatamente. Agora, o senhor vê perspectiva de aprovação, ao menos da reforma tributária? Ciro Nogueira chega com respaldo para aprovar qualquer coisa nesse sentido? Eu acho que ele tem um poder de articulação muito grande, o Ciro Nogueira. Ele tem experiência em articulação política, é presidente de um partido grande, ele está sendo senador já pela segunda vez, já foi deputado federal, conhece muito sobre política. Então, eu tenho assim, uma impressão que ele, se o presidente Bolsonaro realmente der carta branca para ele vai fazer um bom trabalho para o governo do presidente Jair Bolsonaro. O senhor fala em tinta na caneta, será? O senhor que criou essa frase, né? Tem tinta na caneta, ou seja, poder de decisão? Sim. Pois é, tem que dar tinta na caneta. O general Ramos me disse certa vez que se ele não tivesse a tinta na caneta, ele pedia para sair, né? Mas ele teve? Não teve nem pediu para sair. Né? Aliás, não queria nem sair agora, né? Isso aí não pode gerar aí uma confusão dentro do próprio Palácio do Planalto? O que já me disseram é que Luiz Eduardo Ramos não queria sair do cargo. Então, agora, para ele começar a boicotar o trabalho do novo ministro, falta pouquinho assim. Ele, aliás, Luiz Eduardo Ramos, vamos lembrar, não tirou o pessoal dele lá da Secretaria de Governo. Até hoje, a ministra Flávia Arruda convive com ex-assessores ali, com pessoas que assessoravam diretamente o general Luiz Eduardo Ramos. Agora, será que ele vai repetir a mesma coisa na Casa Civil? Essa é a pergunta que todo mundo tem se feito aqui em Brasília. Pois é, então é uma coisa que ele faz prejudicando o próprio amigo dele, que é o Bolsonaro, que ele disse ser amigo do presidente Jair Bolsonaro. Se ele não ajudar o presidente Jair Bolsonaro, que ele se diz amigo,
quem vai ajudar o presidente? Pois aí ele também já falou algumas vezes, Luiz Eduardo Ramos, ele chegava a dizer assim, eu estou aqui, eu recebo todo mundo, eu consigo fazer política. Onde é que ele falhou na sua avaliação? Que o senhor mesmo disse que ele não tinha tinta na caneta, né? Como bem o Zé Maria lembrou essa expressão. Onde é que ele falhou? Ele falhou porque ele prometia e não cumpria. A pior... Em política, isso é um dividendo muito forte. A pior ação que existe na política é você prometer e não cumprir. Entre políticos, né? Entre políticos. Para eleitor, tudo bem. Mas também não. Mas também o eleitor, na hora que o candidato promete e não cumpre, ele vai lá e não vota de novo. Não vota mais nele, não. Agora, prometer e não cumprir. Ali, naquela posição de Segov, nenhum ministro tem uma caneta. Ele recebe o pedido e encaminha para o ministério afim, né? No caso, sei lá, perde um cargo, aí que seja lá do desenvolvimento regional. Tem que ir lá conversar com o Rogério Marinho, recebe um pedido de verba, tem que ir lá conversar com o Paulo Guedes para ver se solta o dinheiro do orçamento. Mas a articulação política não é só isso. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. O ministro, vamos dizer que os deputados da base do governo, no estado do Maranhão, de 18 deputados federais, são 10. Tem 8 que são contra e 10 do lado do governo. Aí vai uma programação do ministro da Educação para o Maranhão, e o ministro da Educação vai ao Maranhão, não convida nenhum dos 10 e vai junto com aquele que é de oposição. Faltou o quê? Articulação política. Porque o articulador político ele tinha que reunir com todos os ministros e dizer, olha, política é aqui que se faz. Você vai fazer uma visita em qualquer estado, você pode até gostar de determinada pessoa, mas você vai de forma política, você vai apresentando o presidente da República. Então, aqui quem tem que dizer quais são os convidados é a articulação política. A articulação política tem que saber. Mas isso aconteceu? Nunca aconteceu. De ele aproveitar essas ocasiões e fazer política. Eu costumo dizer que a base no Congresso Nacional ela é um pouco complexa, porque nem todos querem a mesma coisa. Isso. Alguns deputados querem ali dinheiro mesmo, querem passar a mão mesmo. Mas um grande número de deputados quer participação do governo, proximidade. Alguns querem isso que o deputado falou, visitar o Estado ao lado, ou, se possível, no avião presidencial. Isso. Outros querem uma fotografia ou um telefonema. Quer dizer, cada um quer uma coisa. A habilidade ali desse articulador é saber o que cada um quer. Deputado, o senhor citou aí a história do voto impresso. Se transformou no desafio do presidente Jair Bolsonaro. Ele puxou o assunto para o Palácio do Planalto e não seria um assunto do Palácio do Planalto. Por que essa emenda à Constituição está enfrentando dificuldades lá? Olha, ela enfrenta dificuldade porque ela está sendo debatida no momento que já não tem mais tempo de fazer mudança para as eleições do ano que vem. Você pode implantar o voto impresso para as eleições de 2024, mas para 2022 não tem mais tempo. Não há mais tempo. É um recuo, né? Quer dizer, haverá sim a cédula de papel, vão manusear a cédula de papel na contagem dos votos, e isso é um recuo. Né? A proposta da Bia Kicis seria o voto impresso, ele seria o voto para conferir se o voto da urna está ok, para fazer a checagem, o controle da urna eletrônica. Mas o relator entendeu que o voto a ser contado será o voto impresso e não o voto da urna. Então, aí você ao invés... Inverteu o processo. Inverteu o processo. Ao invés de você facilitar a... apuração. Ao invés de você facilitar a garantia, a apuração dupla, você vai facilitar a fraude. Porque o voto... Vai contar o voto impresso, então, obrigatoriamente. as cédulas, uma a uma. Obrigatoriamente. A cédula, a pessoa não pode levar a cédula, mas os mesários aqui, digamos que ficaram... Terminou no final do dia? No final do dia, os mesários vão pegar as cédulas e vão começar a separar aqui. Tanto para fulano, tanto faz o boletim aqui, tanto. Aí manda lá para o TRE. Aí ali, se tiver 3 que são amigos e são ligados a um grupo político, o candidato do prefeito a deputado federal vai ter ali a maioria dos votos, se quiser. Então complica mesmo. Entendeu? Então não é assim como estão dizendo que é para dificultar a fraude. Não. Ao contrário, do jeito que a Bia propôs, ele realmente teria
uma forma de auditar mais rápido. Eu soube que o senhor poderia mudar de opinião se esse assunto fosse para 2024, 26, concordo. 24, 26? 26, 24, concordo. Porque eu sou a favor de todas as medidas que venham a ser estabelecidas para tu garantir a lisura do pleito. Agora, você criar condições para um clima de intranquilidade, como é o caso da aprovação dessa PEC, ou de um clima de insegurança jurídica, eu sou contra, porque eu fui eleito pelo povo lá do Maranhão, foi para resolver problema. Eu não sou a pessoa que foi escolhida, eleita para criar problema. Aí eu vou estar criando problema e não solução. Pois é, eu adoraria que essa energia fosse usada para ir adiante, ou seja, discutir o voto através do celular, através da internet, e não recuar ao voto impresso. E, olha, não existe o voto auditável, sabe por quê? O voto é secreto, não pode ser auditado. Ninguém pode dizer, eu votei. O voto é secreto. Maria, com voto impresso, você quebra isso. Essa regra que é cláusula pétrea, o voto secreto. Porque eu estou na mesa aqui, eu sou presidente da mesa. Aí chega a Denise, vai votar. É a primeira a votar. Aí eu boto aqui, ó. Botei que a Denise foi o número 1. Eu boto de lápis para depois apagar na relação. Aí vem tu, foi o segundo. Na hora de apurar os votos impressos, o primeiro voto que eu pegar de baixo para cima, porque ele vai botando assim, ó. A impressora vai fazendo isso. O primeiro de baixo para cima de quem é? É o da Denise. Pode. O segundo voto de quem é? É o do Zé Maria. Então eu vou saber quem votou em quem. Tu está entendendo? Então, além disso, Zé Maria, a questão do tempo, isso é fundamental. Não há mais tempo de fazer essas mudanças. Porque se forem comprar essas impressoras, não vai dar tempo, porque são 560 mil impressoras. E tu tem que mudar as urnas, porque boa parte das urnas não recebe nenhum tipo de acoplamento. Portanto, se não recebe nenhum tipo de acoplamento, não recebe a impressora. Você vai ter que mudar. Para comprar essas urnas não é rápido assim, porque você tem que ter tempo. E tem mais. O nosso orçamento deste ano não tem essas... Não tem. E aí você vai ter que mudar o orçamento. 2 bilhões. Você vai mudar o orçamento para criar uma nova despesa que não tem. Tá? Então, você vai mudar o orçamento, se tem o teto de gasto nós estamos no limite, todo mundo sabe. E quando for isso acontecer, tiver aprovada a mudança na Constituição, vai lá para, digamos que, de forma mais otimista, para setembro. Então, em outubro, nós vamos estar mudando o orçamento que já está em execução, ele vai estar lá no limite. Vamos cortar da onde? Os 2.600 bilhões. Da onde nós vamos cortar? Né? Então, não é fácil comprar essas máquinas aqui, que não existe elas para vender na loja de eletrônico, não. Tem que desenvolver um processo. Tem que desenvolver e tem que ser feita. Tem que ser feita essa máquina por encomenda. Porque ela está lá, ela tem que ser coberta por um acrílico, um vidro, porque o eleitor não pode pegar na máquina, então ela tem que ter uma proteção. Tá? E qual a impressora que tem essa proteção no mercado? Não conheço nenhuma. Muito bem, olha, um assunto sempre muito polêmico e eu estou convencido de que cada país adota a maneira de votar segundo a sua tecnologia, não segundo a sua tecnologia, mas segundo seus costumes. A tecnologia não é o debate do momento. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e voltaremos daqui a pouco, né, com o deputado Hildon Rocha, do MDB do Maranhão.